Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Economia SC Podcast em parceria com o Centro de Inovação Blumenau e o Instituto Gene. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do portal e host do episódio. Olá, eu sou Giovana, sou jornalista, assessora de imprensa do Centro de Inovação Blumenau e também do Instituto Gene e acompanho a Ana Paula nesse episódio. E hoje a gente recebe aqui Cássio Quadros, que é diretor executivo da Associação dos Municípios do Vale Europeu, que é a ANVI. Seja bem-vindo ao episódio. Obrigado. Então, deixa eu me apresentar. Então, eu sou Cássio Quadros, diretor executivo da ANVI, e é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, eu queria que tu contasse aí um pouquinho do que é o ecossistema da ANVI, né? O que comporta aí, qual que é a estrutura da associação. Bom, a associação ela é composta por 14 municípios, aproximadamente 800 mil catarinenses, e ela presta consultoria e assessoria para esses 14 municípios, né? Fora a associação, nós temos ainda 2 consórcios, que recentemente eles eram específicos, né? Um de saúde e um de saneamento, né? O de saúde fica ali no nosso prédio e o de saneamento fica em Timbó, mais a agência de regulação, mas recentemente eles foram transformados em multifinalitários. O que quer dizer isso? Eles podem desenvolver outros trabalhos, claro que cada um dentro da sua especificidade, mas eles podem fazer outros trabalhos. Né, mais recentemente também, a gente trabalhou no nosso planejamento estratégico para, digamos assim, reposicionar a associação, né, também levar mais para fora, né, para a sociedade, para que a sociedade saiba quem somos e o que a gente faz. E nesse planejamento estratégico criamos o que a gente chama de sistema ANVI, né, onde a associação ela cuida das políticas, né, e representatividade, e os consórcios, os braços executores. Até porque a associação é uma entidade privada mantida pelo público. E os consórcios não, né? Então é público direto. E nós, como associação, como privada, a gente não pode ser finalístico, a gente não desenvolve trabalhos na ponta. Mas os consórcios, sim. Né? Não que eles não participem das políticas, né? Claro que eles discutem conosco, né? Criamos um grupo, né, de gestão para justamente que todos tenham a condição de acompanhar os trabalhos que um ou outro está fazendo para que eles não se sobreponham e que a gente consiga dar um melhor resultado para a sociedade. E esses consórcios, eles atuam nos 14 municípios mesmo? Ali tem uma atuação um pouquinho diferente, né? Porque, por exemplo, do consórcio do CISAM-V, agora que teve que mudar de nome 3 vezes no último ano e meio, porque o Estado acabou entrando, e quando o Estado entrou no consórcio para poder fazer aportes fundo a fundo, ele precisa estar incluído também no nome. Então, tivemos que mudar um pouquinho a nomenclatura, e ele mudou de nome recentemente. Esse composto dos 14 municípios, e eventualmente, né, outros podem aderir, porque o consórcio funciona, né, nesse sentido, né? O município não precisa ser consorciado, eventualmente ele pode ser associado em determinado projeto, e é assim que funciona. E do SINV especificamente, tem 3 municípios que não fazem parte dos nossos 14, e vice-versa, né? Eles têm lá 11 municípios que são os nossos, menos Blumenau, Brusque e Gaspar. Né? Mas por uma questão geográfica ou porque não tem projeto? Que, na época, quando ele foi constituído, né, determinados serviços, esses municípios não tinham interesse em aderir. Entendi. Então acabaram optando por ficar fora. Né? Mas agora, como temos o nosso planejamento estratégico, que a gente vai poder falar um pouco, o núcleo de turismo. Então, eles ficam fora num primeiro momento do consórcio, mas eles aderem como convenientes depois nos projetos que forem de interesse comum. É assim que funciona. Quer perguntar? É que além também falando da estrutura ainda, né? Porque além dos consórcios e agências, vocês têm os colegiados também da ANVI, que trabalham também com esses municípios. Como é que funciona exatamente e que áreas que atuam? Somos em 16 colegiados, né? Ambiental, tributário, fazenda, saúde, educação, enfim, uma infinidade de colegiados, né? Esses colegiados têm uma presidência, costumeiramente ela é assumida por um secretário da pasta ou um diretor, se eventualmente a estrutura do município não comporta, né, uma secretaria, e há reuniões mensais, né, periodicamente mensais, para discutir determinados
assuntos, né? E a gente faz a coordenação desses colegiados. Então, a gente acompanha até para, né, na reunião de prefeitos, eventualmente se tem algum assunto de alcance mais transversal, né, ou mais relevante, porque eventualmente isso acaba acontecendo, que haja um alinhamento, né, entre os prefeitos da região e os seus colegiados, né? A gente sabe que a comunicação, às vezes, não é tão simples assim. Então, por mais que o colegiado tenha a sua atuação, às vezes o prefeito, né, o chefe do executivo, às vezes não está tão próximo acompanhando. A gente, então, faz essa filtragem e esse acompanhamento para que todos estejam acompanhando, de alguma forma, determinados assuntos. Uhum. Né? E a gente estava também comentando aqui antes do episódio que você tem aí uma trajetória de longa data também na vida pública, enfim, como é que tu chegou até a ANVI, né? Conta aí um pouco sobre o teu envolvimento com a associação. Eu tenho vários anos, nem vamos fazer conta, né? A gente não gosta muito disso, mas acredito que tenha sido bacana, pelo menos eu gostei de trabalhar por onde eu passei, as coisas acabam acontecendo, não necessariamente programadas, né? Eu sou advogado de formação, mas já tinha um envolvimento político, sempre gostei de política estudantil, né? Já participava de diretório, centro acadêmico, essas coisas todas. Já tinha uma afinidade partidária na época, ali no final dos anos 90, né? Fazia parte de um partido e a gente acabou, depois de um processo eleitoral municipal, assumindo o partido. Na época, hoje diretor do BRDE, João Paulo, se lançou candidato a deputado estadual, foi vitorioso, e na sequência as coisas acabaram acontecendo muito rapidamente, né? Porque ele foi deputado estadual, após 1 ano e meio aproximadamente, concorreu à prefeitura, aí ganhou para prefeito, foi a reeleição, e nessa entrada, né, eu já fazia, junto com outro advogado amigo, a parte eleitoral, né, da justiça eleitoral, acabei indo para a administração pública, daí participei, né, fui procurador-geral do município, fui chefe de gabinete, depois acumulei um tempo secretaria de comunicação. Aí, terminado o mandato, acabei indo para a Secretaria de Estado, né? Fui secretário adjunto de comunicação do Estado. Depois voltei para Blumenau como secretário regional, na época das secretarias regionais, até então instituídas pelo governador Luiz Henrique, saudoso, e depois mantidas pelo Raimundo Colombo. Em 2016, eu optei por deixar essa parte da vida pública e política, fui cuidar das minhas coisas, voltar para a advocacia e algumas atividades que eu sempre gostei de fazer e não tinha condição de me dedicar tanto. Aí, por volta de 2020, o Lanzarin, que foi secretário, parceiro do colegiado comigo lá na prefeitura de Blumenau, era vereador, se elegeu presidente da Câmara, me convidou para eu ser diretor junto com ele da Câmara, então fiquei com ele nesse tempo. Aí, terminado o mandato dele, fiquei mais uns meses fora e acabei sendo lembrado, né, pelo prefeito Kleber de Gaspar, que era o presidente da associação, pelo prefeito Mário, dessa minha condição, a minha trajetória política. O Rafael Corrêa, que trabalha conosco felizmente hoje, né, tinha optado por não ser mais o diretor da associação, e eles então lembraram de mim, conversamos, né, fizemos uma entrevista, né, vamos chamar assim de uma entrevista, até foi bem interessante porque alguns prefeitos, por conta dessa minha história política, embora eu já não estivesse mais filiado, você inevitavelmente acaba, né, ficando Fazendo marcado referência. de alguma forma, né? Aí um prefeito de Rodeio perguntou se eu fosse para a associação, ou como seria se eu fosse para a associação, se eventualmente eu fosse convidado novamente para participar de alguma administração pública, né? Aí eu falei, olha, prefeito, eu não posso lhe prometer nada, porque a vida acaba sendo dinâmica. Intenção eu não tenho, mas não posso lhe afirmar que eu não vou, Sim. que eu não volto para a vida pública diretamente. E aí, então, o prefeito Hércio falou, não, realmente é verdade, eu sou testemunha disso, porque eu fui prefeito e disse que eu não voltaria, e acabei voltando e me elegendo e reelegendo, então fica difícil algumas afirmações na área pública, né? Sim. Mas eu acabo trabalhando, naturalmente, com o público, né, com os diversos partidos que compõem a nossa região, mas não tenho mais essa atividade partidária. Né? Aí tu assumiu em 2020 como... Eu fui para lá em
Maio de 2021 eu entrei e com esse intuito, com essa vontade, né, de reposicionar a associação, né? Embora ela já tenha um grande desempenho, ela estadual e nacionalmente reconhecida por suas atividades, né? Temos mais de 55 anos de existência, então, né, não é de ontem. E a gente tem uma presença, mas que acredito que até a minha ida para lá seja nesse sentido, né? Como tem essa experiência política e esse trânsito, né? Como recolocar a associação e como é que a gente poderia prepará-la para o futuro, estar realmente mais perto da sociedade. Porque por mais que a gente desenvolva um trabalho, né, voltado ao público e que tenha um reflexo na sociedade, a gente não necessariamente é tão conhecido fora, né? As pessoas passam na frente do prédio e vê lá escrito Anvi, né? A gente também mudou de nome, antes era Anvi, agora é Anv. Quem são essas pessoas? O que elas fazem, né? Sim. Inclusive, a mudança do nome também foi nesse sentido, né? Não desmerecendo o Itajaí, né? A gente era a Associação de Médio. Municípios Médio Vale do Itajaí. Era uma sigla bem grande, né? Foi uma proposta sua para mudança? Como é que Não, foi surgiu? anterior à minha ida. Foi uma proposta do prefeito Mário. Que era presidente da ANVI na época. Exatamente, que era presidente da ANVI, no sentido justamente isso, de reposicionar a associação, a potencializar as nossas qualidades. Então, né, não desmerecendo Itajaí, mas a gente acabava de alguma forma sendo lembrado a Itajaí, região do Itajaí, e a gente também não se considera meio, né? Então a gente é melhor do que meio. Então vamos mudar o nome. Na época foi decidido para mudar para a Teve Associação de alguma Municípios do Vale resistência no Europeu. começo, né? Agora já tá mais, o pessoal já está mais acostumado. Teve isso, né? A resistência naturalmente pelo tempo, né? Por aquele costume, né? Hoje, inclusive, os meios de comunicação ainda falam, né? Médio Vale do Itajaí, mas inclusive, né? Aí um trabalho mais meu mesmo de trabalhar na Assembleia para mudar a lei. Então nós mudamos a lei estadual na denominação de região. A nossa região é região do Vale Europeu. Não é mais Médio Vale do Itajaí, né? Mas é tão antigo isso, né, que inevitavelmente é mais fácil lembrar Médio Vale do Itajaí. A gente tem feito um trabalho também, né, com os veículos, lembrar, olha, pessoal, legal, bacana, mas agora a gente é o Vale Europeu. Essa mudança de nome tem também um pouquinho a ver com esse planejamento estratégico que você comentou no início da ANVI, dessa mudança? Sim. Sem dúvida, né? Em 2021, daí, pós prefeito Kleber presidente, prefeito Arão assumiu, né? Prefeito Arão muito dinâmico, ele também, embora jovem, tem uma experiência pública enorme, e aí a gente debatendo, né? O que a gente pode fazer para alcançar aquilo que a gente, enfim, imagina ou deseja. Até espelhado no Inova Anfre, da região do Vale da Foz do Itajaí, nesse projeto ali de mobilidade, né, onde todo mundo ouve falar do túnel Itajaí Navegantes e tal, mas o projeto é muito amplo e muito complexo. Eu fiquei sabendo desse projeto, fiquei enlouquecido, né, falei, temos que fazer alguma coisa desse tipo, né, e vamos aproveitar os melhores exemplos, e aquilo que não deu certo a gente não precisa perder tempo usando. Mas mesmo assim, nem nós tínhamos uma ideia daquilo que a gente queria. Aí o prefeito Arão propôs um projeto que a gente chamou Vale Europeu. Agora eu vou de nome. Já vamos. Não, daqui a pouco vou lembrar, mas enfim. Vale Europeu em Movimento, onde a gente propôs levar a nossa equipe da ANV para conversar com as equipes técnicas dos municípios e depois abrir essa conversa com a sociedade. Então, pela manhã, pegávamos um micro-ônibus aqui, íamos todos da ANV, sentávamos com as equipes técnicas dos municípios para lembrar ou relembrar aquilo que a gente faz, ou aquilo que é possível a gente fazer, porque às vezes o município, né, também tem mudança de equipe, ele não sabe, né, tudo que a gente pode apoiar ou oferecer de estrutura, né, ou de conhecimento. Depois, à tarde, juntávamos todas as equipes e fazíamos daí de todas as assessorias com a nossa equipe. E mais ao final da tarde, a gente convidava a sociedade para debater a nossa região. Né? Não vamos discutir aqui buraco na rua, nem falta do médico, nem seja lá o que for, mas o que a sociedade, como parte da nossa região, imagina
que ela estará num futuro próximo. Uhum. Né? E aí a gente percorremos os 14 municípios, formalizamos um documento que o Sebrae esteve conosco nesse projeto, um documento chamado Manifesto pelo Vale Europeu e que acabou sendo a base do nosso planejamento estratégico. Né? Claro que isso tudo é complexo e demora tempo. O que eu digo para a nossa equipe, repito, né? Eu fico feliz, animado com o nosso planejamento estratégico e preocupado, por outro lado, porque não é para ser um planejamento para a gente, né, imprimir, encadernar bonitinho e botar lá na prateleira e, né, ok, está feito. Não, é para ele realmente ser executado, né? Grandes projetos envolve tempo, né? São 14 municípios, 800 mil catarinenses, então é um processo complexo. E mais do que isso, a gente precisa de recurso, né? Grandes e bons projetos inevitavelmente custam caro. Você pode Né? citar pelo menos alguns para a gente ter uma ideia? Posso, claro, né? Dentro dos eixos que a gente tem, né? Mobilidade, educação, enfim, defesa civil, né? Nós temos uma proposta de um grande projeto de mobilidade. Então, estamos agora com o apoio do governo do estado. Felizmente, o governador Jorginho, sensível à nossa intenção, né? O secretário de Relações Internacionais e de Projetos Estratégicos, lá, o Paulinho Bornhausen, que foi o grande mentor do Inova Anfre, também, sempre que a gente fala desse assunto, nos apoiou, e agora ele, como secretário, tem nos ajudado muito mesmo. Mas é isso, né? A gente precisa de valores, de aporte de valores para desenvolver isso. E o Estado, vendo essa necessidade também, né, seja o governador, o secretário Paulinho, resolveram estruturar um programa. Então, ano passado começaram a trabalhar nisso, deve fechar agora aí nos próximos meses, um programa onde eles vão apoiar as regiões dentro de cada especificidade, né? Trazendo esse apoio financeiro e, de certa forma, a estrutura do Estado para que esses projetos se desenvolvam. Claro, né, a gente está falando aqui em estudos que vão levar a propostas que depois teremos projetos de execução. Então, a gente sabe que tudo isso é demorado, mas o importante também é estudar e tentar preparar para o futuro. O primeiro passo já foi dado. Exatamente. Então, a gente ali, né, grandes projetos que a gente tem. Mobilidade, inevitavelmente, né? A gente fala mobilidade urbana, né? Eu adoro uma palavra que é conurbação, né? Que é quando os municípios se conectam, né? De que forma que a gente pode fazer isso de uma forma melhor, mais prática para todos, né? Que a gente não dependa da rodovia para acessar os municípios, né? E transporte coletivo intermunicipal, né? Transporte municipal, uma concessão do Estado, né? O Estado também, com suas dificuldades, às vezes é difícil, né, de ele operar isso, mas a gente tem situações aqui muito peculiares, né? Por exemplo, o Blumenau Gaspar, ali no Bela Vista, ou Blumenau Pomerode, ali no Badenfurt, enfim, e existiam conflitos desse tipo, né? Como é que, por exemplo, a Blumenau tem sistema de transporte, como é que ele vai atender pós-Blumenau, né? Dentro de Pomerode, né? Legalmente não dá, então como é que a gente acerta tudo isso, né? E outro grande projeto é o da Defesa Civil, né? Uma Defesa Civil integrada. A gente tem um desejo de fazer realmente reforçar a estrutura de Defesa Civil, né? Blumenau, principalmente pós 2008, entendeu essa necessidade e hoje a estrutura da Prefeitura de Blumenau ela né, acho que se não é a melhor do Brasil, uma das melhores do Brasil. Os nossos municípios aqui têm se esforçado para criarem estruturas mínimas, mas a gente precisa estar trabalhando em conjunto, né? Criar mecanismos para que a gente não só dê a resposta, mas que tenhamos um preparo, né? O antes, durante e o depois. Como é que a gente vai estruturar isso? Como é que a gente, com o uso da tecnologia, pode melhorar a previsão do clima ou do tempo, né? Como é que as pessoas vão entender que aquela orientação do poder público é a orientação correta, que, né, muitas vezes a gente tem um conflito aí de informação, né?
O poder público às vezes dá a informação correta, precisa, mas aí circulam notícias pelo WhatsApp, pelo YouTube, meteorologistas dando previsões, enfim, daí já entram as brincadeiras, os memes, e a coisa acaba se perdendo, né? E esse conflito que a gente chama, né, o conflito de liderança e de ordem pública, né? As pessoas têm que entender que se o poder público der uma informação, aquela informação deve ser seguida e obedecida, né? Não é para dar ouvidos, né, aos demais meios, eventualmente, de comunicação. Que é isso, né? Tem muita especulação, mas tem que se ater à notícia oficial, né? Ela Mas está baseada em dados. pensando na questão em relação aos outros projetos que demandam valores, esse é o mais perto que vocês conseguem executar com mais rapidez, né? Essa integração dos municípios, uma comunicação integrada, tecnologias, seria o mais viável e rápido de fazer. O que a gente fala até no nosso mapa estratégico, né? A gente destacou lá alguns projetos que realmente demandam financeiramente, né? A Defesa Civil também demanda, né? Claro que a mobilidade é infinitamente maior, né? A Defesa Civil também, porque alguns municípios têm equipamentos, por exemplo, mas outros não, né? Agora também, para nossa felicidade, o ex-prefeito Mário está lá na Defesa Civil do Estado, né? Tem uma experiência enorme, porque, né, eu tive em 2008 estava no gabinete do prefeito quando tivemos aquela situação climática, então, e o prefeito Mário era o secretário de serviço social, né? E ele que coordenou todos os abrigos, que eram, né, de tudo isso, sempre quando dá um evento climático, claro, a água é um problema, enfim, famílias mais. A administração dos abrigos é dos grandes situações de tensão, claro, né? Você reúne pessoas não necessariamente que se conhece ou não, mas num ambiente fechado, que não é o seu habitat, sempre gera tensão. E nesse tempo todo também o ex-prefeito Mário passou por diversas situações, então isso vai o qualificando. E naturalmente ele tem esse olhar, né, para a defesa civil, seja para a nossa região ou as demais, né? Porque aqui a gente tem um problema com água, o Planalto tem seca, o Sul tem ciclone bomba, né? Então cada região tem sua especificidade e sua necessidade. Então como atender isso aí? Mas é isso, né? Se você pudesse apoiar em tecnologia, é melhor. Então, como usar as ferramentas que a gente tem, né? Seja apoiados em Blumenau, potencializar o serviço de Blumenau para que ele alcance a nossa região, né? Complementar equipamentos em determinados pontos de determinados municípios que a gente sabe que são mais suscetíveis a determinados fenômenos, né? Como conectar eles uma rede estadual, né? Instantânea, né? Que eles têm informação lá e a gente aqui e a União também. Enfim, é um trabalho que é possível fazer, complexo também, demora um pouquinho de tempo, mas certamente a gente vai superar Uma das ferramentas em que médio que prazo. já está, de fato, dando resultado é o alerta, né? Sem Que dúvida, vem pelo celular, né? sem dúvida, sem As dúvida. últimas chuvas que aconteceram em Blumenau já funcionou bastante, né? Não, e é isso, a gente tem que se apoiar, porque não dá para ficar só esperando de novo, né, que algum meteorologista, que a gente fica olhando para o céu e diz, não, acho que vai chover, acho que não vai, até porque com essas questões climáticas não sendo mais as estações principalmente irregulares, né, a gente não tem mais como precisar certas coisas, né, ou vai chover, mas eventualmente ela chove muito mais concentrado numa região do que na outra, né, a gente passa por isso de vez em quando. Então, como mitigar todas essas questões, né? Então é um assunto complexo. É um desafio importante para a Anvi. Exatamente, né? E por mais que a gente conheça as nossas regiões, ainda temos muito por aprender, né? E talvez vocês tenham visto aí pelos meios de comunicação, mas a gente foi inovador mais uma vez. Nossa região, felizmente, sempre traz novidades. Então, no final do ano, e depois foi ratificado agora recentemente, nós assinamos que até onde a gente tem conhecimento, é o primeiro caso no Brasil, onde nós reunimos, né, a Associação dos Municípios, o nosso consórcio de saneamento, o BRDE e o Instituto Internacional, que é o ICLEI, para justamente trazê-los para cá e fazer o estudo de cada município, né? Fazer o mapa de risco, enfim, a avaliação da situação atual e, de novo, e sugerir ações que a gente possa fazer, algumas com mais intervenção, outras menos,
para mitigar esses problemas, né? Situações de drenagem, escorregamento e tal. E, como eu disse, até onde a gente sabe, é o único e primeiro no Brasil nesse modelo. E o ICLEI, como um instituto internacional, né, de mitigação climática, ligado ao mapa do ODS, então tem toda uma organização, uma estrutura muito conhecida e reconhecida, com capacidade de fazer o estudo e nos dar esse mapa aí, essa noção inicial, que também naturalmente vai potencializar a nossa ação, né? Porque por mais que a gente saiba, trazer alguém que tem mais experiência do que nós, que sabe mais do que a gente, né? Que já estudou outras regiões do Brasil e do mundo, né? Trazer esse olhar e que eles apontem para nós, né? Para onde a gente deve ir, o que a gente pode fazer, nos deixa mais confortáveis e mais seguros do que a gente está fazendo. A gente fala em desafios, mas um desafio também da própria Anvi esse ano foi, na verdade, já começou no começo do ano, foi a troca de diretoria, a troca de prefeito, teve eleição ano passado, né? Sim. Então teve várias mudanças, e o prefeito de Apiúna agora é o Apiúna. presidente da Anvi, é isso, né? Exatamente. Então, até eles já devem entender um pouquinho o que é a Anvi, o que é, já teve alguma reunião de diretoria, enfim, né? Mas é um desafio também para que eles apresentem prioridades para os municípios, né? Estão entendendo os seus municípios. E qual é o que a Anvi consegue levar para esses novos dirigentes, né? Para esses novos prefeitos, dos desafios da própria Anvi, do que já vem sendo feito no planejamento estratégico, por exemplo, desses estudos de vocês. Eles entendem de fato isso? Está na cabeça de que é uma associação de fato regional? Sem dúvida, né? Alguns prefeitos já tinham uma vivência política, então, claro, isso facilita, outros nem tanto, né? Mas, para nossa felicidade, nas nossas reuniões, deu para perceber já que existe essa compreensão de que juntos vamos mais longe, né? Em todos os aspectos, né? Naturalmente, municípios maiores têm mais autonomia, né? Conseguem executar determinados serviços ou ações com mais facilidade. E os menores acabam tendo uma dificuldade. Mas justamente por isso que a associação está aí, né? Para pegar os bons exemplos, independente de quem seja, né? E dar apoio para aqueles que necessitam, independente de qual seja o assunto. Nesse sentido, né? E também dentro do planejamento estratégico, temos aí a defesa civil, mobilidade, temos o turismo, né? Como ferramenta de desenvolvimento, dá para perceber que existe essa compreensão de todos, né? Que devemos trabalhar melhor o turismo, porque ele é desenvolvimento econômico, é desenvolvimento de emprego, de renda, tem a ver com segurança, com mobilidade, né? Tudo isso é um grande pacote. A facilidade, né, que a gente tem de apresentar isso e levar ao conhecimento deles tudo que estamos fazendo, tem sido bem recebida. Claro que não é uma conversa só, né, até porque no caso do nosso planejamento estratégico ele é extenso, ele é amplo. Quando a gente bota lá na tela o mapa, né, assusta, assim como eventualmente as primeiras reuniões, né, como a gente fez ano passado, a própria federação fez reunião com os prefeitos, o governo federal fez, o Tribunal de Contas fez, a gente também faz, principalmente para os novos, às vezes é meio assustador a avalanche de informações que a gente leva, porque cada vez mais, até por conta da tecnologia, os municípios devem estar melhor estruturados, né? Eles têm que dar uma resposta mais rápida, eles são mais cobrados, eles são mais monitorados, né? Existe uma série de requisitos a serem preenchidos e realmente é uma avalanche de informações, né? Do governo federal, do governo estadual, né? Às vezes de decisões judiciais que têm reflexos nos municípios. Então, no começo é meio assustador, mas está todo mundo E talvez indo aí bem. esteja, de fato, a grande função da Anvi, né? Fazer essa conexão, explicar de uma maneira simples, né, qual é a função, detalhar essas coisas para esses novos prefeitos, né? Exatamente. Claro que dúvidas vão surgindo, né? Principalmente O que é natural por conta também. dos novos que eventualmente não tem experiência e, né, a gente tem feito esse trabalho de reforçar, revisitando os municípios, inclusive também uma proposta do nosso presidente, né, o prefeito de Apiúna, o prefeito Marcelo, e fazer como fizemos lá no Vale em Movimento, revisitar os 14 municípios, né, nos colocar à disposição, levar, claro, aquilo que temos feito nesses
últimos 3, 4 anos, né, no Vale em Movimento, né, que resultou no documento, que foi a base para o nosso planejamento estratégico. Estamos no caminho certo? Ok, podemos avançar? E também qualificar o servidor público, né? Não que o servidor não seja qualificado, muito pelo contrário, não é isso. Mas como a gente pode potencializar o trabalho do servidor, né? Então a gente está na nossa meta ali, uma escola de gestão permanente, né? Levantamento de indicadores, que a gente tem indicadores confiáveis e atuais, porque hoje administrar sem indicador, né, a gente na própria associação tem certa dificuldade nisso, mas é necessário. Então estamos estruturando isso, né, nosso banco de indicadores pretendemos que esteja na palma da mão do prefeito, né, que ele abra a tela, um telefone, que esteja permanentemente no gabinete dele, né, uma imagem lá, como é que está a educação, como é que está a saúde, como é que está a arrecadação, entrou o FPM, não entrou, enfim, essas coisas todas, né, porque administrar sem indicador hoje é muito complexo. Isso vale também para a gestão de empresas, né? Não só de administração pública, mas também, a gente fala aqui pelo CIB, né? Uhum. Todas as empresas e startups precisam também ter esses indicadores, o BI, por exemplo, que é uma ferramenta que fundamental para gerir hoje, né? Não, muito do que o município recebe é baseado numa informação que ele lança. Então, né, nós estamos aprofundando essas questões e vendo se aquela informação que o município lança perante o governo do estado, Tribunal de Contas do governo federal, ela está correta? Não está correta? Quem foi que lançou? Quem lançou tinha conhecimento para fazer aquele lançamento ou entende o alcance daquilo, porque aquilo vai refletir num retorno depois para o município, né? Isso em todos os sentidos, né? A educação, saúde, né? Muito daquilo que é feito no município hoje conta no retorno, né, dos impostos. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Se a gente quer uma educação de excelência, isso também demanda recursos. Então a gente tem que estar com todos esses indicadores muito bem alinhados e alimentados para que a gente possamos ter uma devolutiva maior para nossos municípios, né? E para a gente finalizando, né, também uma das iniciativas que existem que faz ligação aqui com o Centro de Inovação Inclusive é o programa Conecta Anvi, né? Uhum. E aí com atuação nos municípios que comportam a Anvi também, por meio dos embaixadores. E aí queria que tu comentasse um pouquinho do objetivo desse programa, como é que ele beneficia as cidades, como é que está acontecendo, os planos para 2025. Bom, fui procurado, né, pelo professor Udo, na época, com essa ideia, com essa proposta. Inovação, inevitavelmente, né? Assim como mobilidade, defesa civil, educação e tudo, acabou entrando no nosso planejamento estratégico. Né? Nunca é demais reforçar, e vocês sabem disso, né? Que a inovação, num primeiro momento, as pessoas, senso comum, pensa em internet ou computador, seja lá o que for, né? Mas inovação não é só isso, é um alcance muito, muito maior. E que as pessoas também têm que entender isso, a gente reforça. Mas, ok, né, nesse meio aqui, né, de Instituto de Inovação, é mais voltado à tecnologia. Mas o professor Udo veio com essa ideia de que os municípios tenham autonomia para desenvolver inovação localmente, né? Que ele sempre reforça. Instituto de Inovação Blumenau, né? Não de Blumenau, é da região Centro de de Inovação. Blumenau, né? Como fazer com que os municípios não dependam de vir para Blumenau ou aqui no Centro de Inovação para desenvolver esse trabalho. Então, a proposta foi que tenhamos os chamados embaixadores, que são pessoas dos municípios, né? Seja da área pública, da área privada, que são treinadas e lá no município eles fazem esse trabalho. A gente tem tido muito sucesso, felizmente, né? Aí mais recentemente a Elise veio para o time, agora o Gama, a gente quer ver se a gente amplia. Inclusive três municípios que estão na Anvi não fazem parte do Instituto de Inovação Blumenau, fazem parte do Instituto de Inovação Brusque,
Só que como Brusque, lá o prédio acabou tendo problemas na construção, enfim, está sendo retomado, eu também pedi para o Udo que a gente pudesse estender esse trabalho, né, o projeto Conecta Anvi para esses 3 municípios, aproveitando toda a expertise e o reconhecimento do Instituto de Inovação Blumenau como referência no estado e no Brasil. Então, como potencializar isso? Então, começamos mais embrionário, já fizemos uma ampliação desse serviço e a gente deve ampliar ainda mais esse ano e a gente está muito feliz com o resultado. Porque é isso, né? A gente quer desenvolver localmente cada potencial, seja no turismo regional, né? Desenvolver as potencialidades de cada um, no desenvolvimento econômico, na educação, né? Para que cada município tenha o seu papel, a sua representatividade e consiga também dar o resultado que a população deseja, que é para isso que a gente trabalha. E nada melhor que embaixadores da sua própria cidade identificar os seus, sejam os gargalos ou sejam os setores de inovação, né? Uhum. E a gente aqui de Blumenau, a gente imagina alguma coisa, né? Tem alguns planos. Os embaixadores que estão lá têm conseguem ver com melhor clareza as necessidades, enfim, as prioridades de inovação também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, né, e algumas ações são transversais, a gente, num primeiro momento, nem consegue mensurar o alcance delas, né? Mas quando esses embaixadores vão no município e começam a movimentar a cidade, né? Ou tem ainda uma ligação com o jovem, que a gente vê que aquilo vai transformar a vida das pessoas, realmente isso é muito animador, né? Que faz com que a gente queira aprofundar e ampliar o projeto e venha com outras ações também para justamente melhorar lá na ponta no município, né? É o que nos deixa feliz. Ano passado, só para relembrando aqui, a gente fez alguns eventos em todos os municípios, em todos os grupos de municípios, né? Isso. E a gente teve, assim, uma adesão muito bacana de empresários, de jovens também que participaram dos eventos. Então, assim, ativar esse ecossistema depende também de eventos, né? Claro. Seja eles de palestras, de workshops, enfim. Próximos dias tem alguns eventos também em Pomerode, enfim, nas cidades. Eu acho que tá movimentando, nós pensamos e a gente tem certeza que está movimentando bastante isso, né? Os municípios de uma forma geral. E como você falou, assim, tem a quadro para hélice, né? Que não são só os poder público que participa, são academia, sociedade civil. Então, o movimento é uma turma bastante importante, né? E até para mim, no caso, acredito para outras pessoas, né? Vários eventos que vocês fazem aqui, trazendo experiências e empresários, ou enfim, dependendo do setor, de assuntos que até nós, embora sejamos aqui da região, a gente desconhece, né? A atuação de determinadas empresas, né? Seja com mais ou menos tecnologia, mas o alcance, inclusive para fora, né, do estado, para fora da cidade, para fora do país, e que estão aqui do nosso lado e que a gente nem fica sabendo. Então, puxa vida, como é bom também participar e descobrir. E, claro, as reuniões online vieram para facilitar um pouco a nossa vida, mas nada como o contato pessoal e a troca de experiências mais próximo, né? Você ver, poder conversar, ou depois do evento trocar uma ideia, trocar um cartão, enfim, entender melhor aquela situação toda é muito bacana, muito proveitoso. Que é bacana conhecer não só os grandes negócios, né? As pequenas empresas lá que cresceram, empresas familiares, enfim, que deram um up na sua vida, enfim, que são referências e que a gente talvez desconhece, né? E os embaixadores descobrem isso pra gente, né? Eles estão ali, descobrem cada situação e cada invenção, cada inovação que fica, é bacana de conhecer. Exatamente, é muito legal. A gente está muito contente. Claro, alguns projetos mais rápidos da gente executar, outros nem tanto, até porque depende de recursos, mas acredito que a gente, como região, está indo num bom caminho, né? Essa compreensão da necessidade de estarmos juntos, né? Desenvolvimento econômico, turismo, mobilidade, inovação, enfim, todos eles se conectam e a gente, trabalhando junto, certamente chegaremos mais longe. Tá. Assim a gente vai finalizando o episódio. Espero que, inclusive, ele faça parte aí do plano que vocês têm de disseminar ainda mais a Anvi, né? Agora esse novo posicionamento, esse plano estratégico. Quero agradecer a tua participação no episódio. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É muito assunto para falar. De repente, em outro momento, a gente vai ter outras novidades. Deixam as coisas acontecerem. E assim que a gente tiver algo mais relevante, podemos conversar mais um pouquinho.
Obrigado. Está Com sempre certeza. convidado. Obrigada pela Obrigada. participação.